E fala tu concurseira, seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui comigo. Se você não me conhece, eu sou o professor Aurélio Marques. É um grande prazer estar aqui com você hoje, diretamente do curso AFCON do nosso professor Arthur Ferreira. Muito obrigado pelo convite de poder participar da vida de pessoas através da educação e de poder construir um pouquinho a mais de conhecimento para agregar valor na sua vida e, se Deus permitir, que ser aprovado. Amém? Diga amém aí, viu? Sempre que eu falar amém aqui, você diz amém aí para você receber a posse da aprovação. Vamos lá. Se você não me conhece, novamente, sou o professor Aurélio Marques, sou policial militar do estado do Ceará, fui aprovado também juntamente com o professor Arthur Ferreira, né, nessa turma da Polícia Militar maravilhosa, já era professor antes, né? Estou continuando esse magistério aqui de ser professor, missão de vida. E a minha missão agora é passar para você tudo o que você precisa saber sobre o PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Positivo? Vamos lá. Esse programa, ele é muito intuitivo. Não é uma lei que você vai ter dificuldade, não é mesmo. Então, o meu objetivo aqui é só que você saia tranquilo em relação a essa matéria. Eu não quero que você saia daqui um expert em Pronas, você saiba tudo, todos os detalhes. Eu só quero que saia daqui suficientemente capacitado para realizar a sua prova, tá bom? Então vamos lá, vamos entender como é que vai ser a metodologia do nosso ensino. No seu material de apoio, aí você pode baixar o PDFzinho bonitinho, já está tudo marcado, já está sublinhado, já está comentado, esquematizado, só para você pegar, comer ali mastigadinho e ser aprovado. Porém, eu te convido também a participar aqui da nossa aula em vídeo. Por quê, professor? Se lá tudo está completo? Porque aqui você vai aprender muito mais do que simplesmente o Pronasce. Como assim, professor? Se eu vai ensinar todas as matérias? Não. Melhor ainda, eu vou te ensinar a aprender. Eu vou te mostrar como que a banca olha para uma letra de lei, olha para um programa nacional como é o Pronas, que não é somente lei, e pensa, opa, vou transformar essa parte ou aquela parte em uma questão. E eu acho muito importante isso nas minhas aulas, porque eu quero que você saia daqui capacitado. Já falei isso, não falei? E não basta simplesmente ensinar o Pronas. Você vai saber o Pronas? Com certeza você vai sair daqui sabendo o Pronas. Porém, muito mais, com mais conhecimento, com mais preparação para o seu concurso público. Tá bom? Então, vamos lá iniciar nossas aulas. O nosso PPT aqui, com a letra da lei, está totalmente seca, vazia, limpa. Não por preguiça, logicamente, mas porque eu quero que você aprenda junto comigo a enxergar como é que o examinador ele olha para a lei e transforma em uma questão. E novidade, hein? Se você estudou para o último concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, nós já tínhamos o Pronace 1. Hoje nós temos o Pronace 1 e o Pronace 2. Ah, professor, então quer dizer que eu estudo só o 2? Não, porque o Pronace 2, ele é um decreto, ele está regulamentando, ele vem complementar o Pronace 1. Ok? Saiba já disso e cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você consome, porque pode ter muitos professores que acham que o Pronace 2 substitui o Pronace 1. Não. O Pronace 1 é uma lei ordinária, o Pronace 2 é um decreto, ele regulamenta, fideliza, explica a lei a qual ele está complementando. Ok? Então, vamos lá, sem muita enrolação. Está aqui para você. Seja muito bem-vindo. Nós somos aqui o professor Aurélio Marques. Está aqui o Instagram da AFCOM e o Instagram do professor também, caso você queira seguir lá, professor, dar uma forcinha, perguntar alguma coisa, pedir algum conselho, fique à vontade. Estou disponível até neste momento para você, para responder suas dúvidas. Ah, professor, mas em relação aos estudos, pode? Pode. Em relação a namoro, pode? Pode. Em relação a conhecimento, a dicas de estudo, a conselhos, pode? Pode, com certeza. O importante é que você fale comigo, porque aí eu vou sentir muito feliz, porque eu sei que você está realmente interessado em mudar de vida. Bom, vamos lá então. Seja muito bem-vindo. Segurança Pública é a nossa matéria e nós vamos trabalhar juntos o PRONASSE, bom? Que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Está aqui para você a Lei 11.530, de 24 de outubro de 2007. Ou seja, é uma leizinha que faz um tempinho já que ela está por aí, né? E foi cair logo no nosso concurso. Mas sem problema, de boa, vamos para cima. Ó, pensa comigo, tá? Antes de iniciarmos a letra da lei em si, eu quero que você pense o seguinte, cara, as leis, o direito, ele é muito interpretativo. Você consegue entender isso comigo? Quando eu falo para você assim, ó, um programa nacional de segurança pública com cidadania. Opa, se é um programa nacional, então quer dizer que vai abranger todo o país, ou pelo menos ele é feito para abranger todo o país. Já começa por aí.
é de segurança pública, ou seja, vai lidar diretamente com essa esfera da sociedade, a esfera do crime, a esfera da prevenção, a esfera do combate ao crime organizado, a esfera da proteção das pessoas que sofrem com aqueles crimes. As polícias trabalham diretamente com a segurança. E no finalzinho, ele fala assim, ó, com cidadania. Cara, só lendo o nome do Pronaf, eu já consigo entender que o programa, que é feito para todo o Brasil, ele fala sobre segurança pública e a participação da sociedade na segurança pública. E aí, já ficou claro para você? Meu irmão, é assim que você deve entender. Cara, sempre que você estudar direito, pergunte para a palavra, pergunte por termo o que ela significa, que você vai ter a sua resposta. Então vamos lá. O artigo 1º fala o seguinte, lembrando, tá? Tudo que eu marcar para você aqui não é por acaso, não é porque eu achei bonitinho, mas sim porque é passível de cair na sua prova. Belezura? Bora pra cima. Artigo 1. Fica instituído o PRONASSE, que é a nossa sigla já dada pela lei, a ser executado pela União. Primeira informação importante, esse programa ele dá União. E se você não sabe, nós temos aqui Opa, cadê a canetinha? Para lá, canetinha, aparece. Nós temos aqui, ó, a administração direta, ok? Que é composta pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e por todos os municípios. Então, o PRONASSE ele é executado pela União, é o executor do PRONASSE. Só que ele não vai fazer isso sozinho, logicamente. Ele vai fazer através da articulação dos órgãos federais, em regime de cooperação com os estados, DF e os municípios. Olha que legal. Então, a União, ela vem como executora do programa PRONASSE. Enquanto o Estado, DF e município, eles vêm como cooperação. Inclusive, eu já vou te adiantar que essa cooperação é feita através de voluntariedade, ok? Então, você já fica sabendo disso aqui. Só que lembra que eu falei para você que no finalzinho aqui da palavra tem com cidadania, é justamente o que a lei vem trazendo para nós neste momento. Porque vai ter também a participação das famílias e da comunidade. Então temos aqui a formação do PRONASSE. Beleza, professor. Mas e agora? Como que esse PRONASSE ele vai acontecer? Através, sabe de quê? De programas, projetos, de ações de assistência, que tanto são técnicas, ou seja, profissionais capacitados vão ajudar a realizar o PRONASSE, quanto também vai haver um dinheirinho, um din-din, né, ajudando ali nos projetos e programas do PRONASSE, ou seja, uma assistência técnica e financeira, além de mobilização social. E aqui nós temos o objetivo do PRONASSE, que é a melhoria da segurança pública. Você viu que em um artigo só nós já tiramos muitas informações importantes para fim de prova. Por exemplo, quem é o executor do PRONASSE? União. O Estado e os municípios, eles são executores? Não, eles participam em regime de cooperação. E as famílias e a comunidade, elas participam? Com certeza. É o principal tópico do PRONASSE, a participação social na segurança pública. Vamos lá dar continuidade. Está aqui um esqueminha para você, tá bom? Só para você lembrar basicamente quem que é o PRONASSE, lógico, tá? Nós temos aqui muitos esquemas, muitas anotações que eu trouxe para facilitar, porque a minha intenção realmente aqui, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, é que você não precise ficar voltando nessa aula todo o tempo. Eu só quero que você assista essa aula aqui uma, no máximo, 2 vezes, e se precisar voltar, é só para dar uma lembradinha naquele negocinho que eu falei que foi interessante, naquele esqueminha que eu botei aqui para você, só para você lembrar. Não quero que você fique assistindo essa aula várias e várias e várias vezes. Bom, vamos lá. Então tá aqui para você. Executor é a União. Participantes, Estado DF, mais a família e comunidade. Ixi, ficou amarelo, né? Deixa eu apagar aqui. Meio, assistência técnica e financeira. Finalidade, prevenção, controle, repressão da criminalidade, políticas sociais e ações de proteção às vítimas, que é o que está aqui no nosso artigo 2. Artigo 2. O PRONASSE destina-se a articular ações de segurança pública para, aqui temos palavras-chave, tá bom? Quero que você marque bem bonitinho. Prevenção, controle, repressão da criminalidade, estabelecendo políticas sociais de ações a vítimas. Ou seja, não somente o infrator vai ser o alvo da nossa lei, mas também quem sofreu com aquela infração, com aquela contravenção. Bom, perceba que o PRONASSE ele age em todas as esferas
do crime, do acontecimento do crime. E quais são essas esferas, professor? A esfera antes, durante e depois. É por isso que nós temos aqui, ó, a prevenção, o controle e a repressão. Pensa que nós temos aqui, por exemplo, tá, um crime. Vamos lá, o crime de furto, que é um crime contra o patrimônio. Belezinha? E aí nós temos aqui 3 formas de você evitar ou de você não deixar esse crime se alastrar. Primeiro, através da prevenção. Segundo, através do controle. E terceiro, através da repressão. Veja que são partes que são consecutivas. Você inicia tentando prevenir o crime. E nós temos, por exemplo, 3 tipos de prevenção: a prevenção primária, a secundária e a terciária. A primária é aquela que acontece no seio da família, na comunidade, na igreja. Sabe aqueles projetos sociais dos pivetinhos pequenininhos jogar bola, de fazer esporte, dançar ó, break dance, fazer as coisas? Isso ali é prevenção primária. Porque o indivíduozinho pequenininho, ele vai olhar para aquela situação e falar: opa, tem uma saída além do crime. Tem uma saída além de cometer as coisas erradas. Eu posso dançar, eu posso ser um esportista, eu posso ser um músico, entendeu? Então isso é a prevenção primária. Só que muitas vezes a prevenção primária ela falha, acontece. Nosso país ele não é composto somente de segurança pública. Temos a educação, a saúde, o trabalho, a economia. E pensa comigo, cara, não adianta você ter uma área coberta por uma forte segurança pública se não tem educação, se não tem lazer, se não tem trabalho, se não tem saúde. Foi o que aconteceu, por exemplo, lá nas UPP do Rio de Janeiro. Os caras pacificaram? Sim, os caras pacificaram. Unidade pacificadora policial, pacificaram sim. Mas e aí? Eles limparam e deixaram lá uma folha em branco. Mas não entrou a educação, não entrou o trabalho, não entrou a saúde, ou seja, o crime contaminou novamente aquela área. Entende? Por isso que o Pronas ele trabalha com a prevenção, com o controle, por exemplo, do policiamento ostensivo, que já já você estará fazendo nas ruas junto com o professor e o professor Arthur Ferreira também. E a repressão, que é quando o indivíduo ele sofre uma pena e ele serve de exemplo para os outros. Consegue entender? Então vamos lá. Prevenção, controle e repressão. Professor, por que você está explicando isso? Porque eu quero que você entenda a lei em vez de decorar. Quem decora é pendrive, tá? E o pendrive fica lá dentro. A mente não. Ela aprende, ela fixa. Saiba que você tem uma característica mental chamada neuroplasticidade. Você tem que praticar isso, começar a entender as coisas para que elas fiquem moldáveis no seu cérebro, fiquem cada vez mais fácil acesso, porque quando você decora algo, é rígido e já já o cérebro, ó, beleza? Vamos lá. Continuando. São diretrizes do Pronas. Professor, o que são diretrizes? Diretrizes são bases, tá bom? São bases, eu posso até colocar assim, ó, base institucionais. Quando eu falo de instituição, não é somente polícia militar não, tá? Eu tô falando também de instituição família, comunidade, igreja. Por exemplo, na Constituição, aliás, no Estatuto da Polícia Militar, nós temos que é base institucional da Polícia Militar, a hierarquia e a disciplina. Ou seja, todas as ações que eu tomar, a partir do momento que eu entrar na Polícia Militar, eu vou me guiar através da disciplina, através da hierarquia, eu vou agir de acordo com as leis, eu vou respeitar meus superiores. Então, são as diretrizes, são os caminhos que eu devo seguir e o que eu tenho que fazer a partir do momento que eu aceito ser policial militar ou que o município, o Estado, DF, aceita as condições do PRONASSE. Por exemplo, quando você aceita o Pronas, você tem que fazer aqui ó, a promoção dos direitos humanos, intensificando uma cultura de paz. Olha que legal, de apoio ao desarmamento, que é um tópico bem quente, bem bom para a sua prova trocar a palavrinha apoio por, né, contra o desarmamento, sendo que esse desarmamento aqui é dos bandidos, pai. O desarmamento aqui é dos pilantra e de combate sistemático aos preconceitos de gênero, étnico, racial, geracional e de orientação sexual e diversidade cultural. Então, você tem que fazer essa promoção quando você aceita o Pronace. Ou seja, o programa ele já traz diretrizes para você seguir. 2. Criação e fortalecimento de redes sociais comunitárias. 3. Fortalecimento dos conselhos tutelares, porque são os conselhos tutelares que vão abranger, ajudar, acompanhar, assistir um dos alvos do Pronace. São jovens, tá? E adolescentes.
principalmente esses jovens e adolescentes que estão em situação vulnerável, seja em situação de rua, situação de exposição à violência, entre outras coisas. 4. Promoção da segurança e da convivência pacífica. 5. Modernização das instituições de segurança pública e do sistema prisional. Quando se fala de modernização, aqui nós podemos aqui fazer um rol gigantesco, tá? Por exemplo, em relação ao equipamento, em relação à qualificação, em relação ao serviço em si. Por exemplo, nós temos aqui uma grande influência da polícia comunitária. E a polícia comunitária não é uma nova polícia. A polícia comunitária é uma estratégia de filosofia organizacional. É uma forma de agir do policial militar. Porque nós temos dois tipos, de acordo com as teorias, né, da polícia comunitária, dois tipos de polícia. A polícia tradicional e a polícia comunitária. A polícia tradicional é aquela que só resolve crime. Só quer saber de prender vagabundo, de bater em gente, de trocar tiro, de prender o cara, levar para a delegacia, não fala com ninguém, não é amigo da comunidade. E polícia que é aquela que conhece os pelo nome, que conhece o seu Zé da padaria, que conhece a Maria que vende bijuteria, que sabe que o pivetinho lá pode ser envolvido, então ele vai lá e cuida daquele pivetinho ali durante o tempo dos patrulhamentos. Aquele policial que fala com a sociedade, bem parecido com o programa que tivemos, que foi o Ronda do Quarteirão. Então não é uma nova polícia, é um trato diferente, é uma aproximação da polícia com a comunidade. É perguntar à comunidade, que é aquela que sabe realmente o que está acontecendo, quais são as mazelas daquela área, perguntar: olha, comunidade, sou policial e eu quero saber o que está acontecendo aí. Me explique quais são as partes mais difíceis, qual é a parte que mais acontece em crimes. Me diga aí, dona Maria, seu João, seu Zé, entendeu? Então isso é a modernização na qualificação dos equipamentos e no próprio serviço da polícia. Tá? É um exemplo. Esse se encaixa em todas as outras polícias. Civil, os peritos, guardas municipais, policiais penais e afins. Vamos lá. 5, 6. Valorização dos profissionais de segurança pública e dos agentes penitenciários. Como essa lei de 2007 ainda aqui está constando, mas nós já sabemos que aqui tá, deveria ser os policiais penais. Vamos lá. 7. Participação de jovens e adolescentes e egressos do tribunal, de famílias expostas à violência urbana e de mulheres em situação de violência. Tá? Isso aqui, logicamente, que é o alvo principal, principalmente porque uma das principais prevenções, aliás, a principal forma de combate ao crime é a prevenção. Então, quando você auxilia, né, os jovens e adolescentes a encontrar um caminho bom, você consegue diminuir as chances de entrar no crime. Só que aqui já temos aqui, ó, a repressão, o regresso do sistema criminal. Temos o controle da família exposta à violência e mulheres em situação de violência. Aqui nós temos, eu até falar para você aqui, que são focos nas. Nós já já iremos adentrar neles. 8. Vou botar aqui marca texto novamente. Ressocialização dos indivíduos que cumprem penas privativas de liberdade e egresso do sistema prisional. Mediante o quê, professor? Em projetos educativos, projetos esportivos, projetos profissionalizantes. Porque pensa comigo, cara, eu sei que assim como eu, você que quer ser policial, que tem sangue operacional nas veias, que quer patrulhar com um fuzil, que quer ser patrulheiro lá, cantar música Papa Mais, eu sei como é, cara. Eu também sou criador do móvel prender bandido. Só que nós temos coisa. Anta, você prender o cara, jogar ele na cadeia, esperar o tempo passar. Porque o cara já está no crime. O cara não sabe fazer outra coisa. Quando ele sair, ele já vai ter aprendido a fazer outra coisa. Ele vai sair fazendo a mesma coisa. Vai voltar a praticar crimes. E essa culpa não é só dele, é compartilhada com a sociedade e com o Estado também. Você consegue entender isso? Então, quando você apresenta para o cara projetos educativos, esportivos, profissionalizantes, você abre um leque, abre uma margem de oportunidades para aquela pessoa. Então, o Pronas também vai trabalhar isso dentro dos seus projetos, tá bom? Que nós vamos ver um pouco mais na frente. Bora lá. 9. Intensificação e ampliação das medidas de enfrentamento do crime organizado e da corrupção policial, ou seja, operações que visam justamente acabar com as facções criminosas ou diminuir essas ações. Até porque hoje nós sabemos que as facções, elas trabalham como um Estado paralelo. Elas acham realmente que é o governo, então elas dão coisas para as pessoas, porém o controle não é feito através de leis, regulamentos, decretos, mas sim através de, adivinha? E medo. E 10.
garantia do acesso à justiça. Até porque aqui nós temos um artigo, né, que garante esse direito ao acesso, que é o artigo da nossa Constituição Federal. Só que aqui eu tenho aqui uma observação massa para você, porque a nossa lei fala o seguinte: especialmente territórios vulneráveis. Essa palavrinha, meu querido, minha querida, especialmente, ela muda muita coisa no direito, tá bom? Sabe por quê? Desde já, se você é iniciante, meu irmão, preste atenção. Palavras, termos chaves, eles mudam o tempo todo. Então você já tem que saber que o inclusive, o exceto, o sempre, o nunca, o não, o sim, o poderá, o deverá, o especialmente, o exclusivamente, o preferencialmente, palavras diferentes. Por exemplo, o meu pai tem 3 filhos. Eu, Aureno, o meu irmão Jean e meu irmão Ariel. Se eu falar assim, ó, meu pai é pai Jean, tá certo? Tá certo. Agora, se eu falar assim, meu pai é exclusivamente pai do Jean, errado, porque tem eu e outro irmão Ariel. Da mesma forma, é a garantia do acesso à justiça. Ele está falando especialmente de territórios vulneráveis, porque é onde mais precisa. Não é exclusivamente, porque nos territórios que não são vulneráveis, também tem que ter a garantia. Beleza? Bora lá. 11. Garantia por meio de urbanização da recuperação dos espaços públicos. Você tem que entender desde já que os espaços públicos, eles são de suma importância para a preservação da segurança pública. Por quê? Não é somente o crime em si, o furto, o roubo, o homicídio, estupro, estelionato, que gera mais crimes em si. Não é somente o indivíduo, mas o ambiente em que ele vive. Você sabia que a própria iluminação pública, ela interfere diretamente nos índices de criminalidade? O asfaltamento ou não de uma rua, esgoto a céu aberto, matas mal cortadas, mal cuidadas, ambiente cheio de lixo, influencia com certeza nos índices criminais. Uma pracinha, por exemplo, que tem aqui perto de casa, que não tem iluminação, que não tem parquinho, que não tem academia livre, que não tem uma praça, não tem uma areninha, isso influencia as pessoas a praticarem crimes. Como assim, professor? Cara, isso não é segredo. É um ambiente propício para cometimento de crimes. E se é um ambiente propício, há uma pessoa certa para estar naquele ambiente que vai praticar os crimes. Acostume-se com isso, tá? É o triângulo do crime. Depois você pesquisa isso no Google, tá bom? Mas é importantíssimo a preservação dos espaços públicos para uma boa preservação também da segurança. Vamos lá. 12. Observância dos princípios e diretrizes do sistema de gestão descentralizados, a palavrinha mágica aqui, e participativo das políticas sociais e das resoluções dos conselhos de políticas sociais e de defesa de direitos, afetos ao PRONASSE. Show de bola. 13. Participação e inclusão em programas capazes de responder de modo consistente e permanente. Veja que estou marcando as partes importantes, tá? As demandas das vítimas da criminalidade por intermédio do apoio psicológico, jurídico e também do apoio social. E isso pode ser dado por outras mulheres, por exemplo, que participam de programas como a Mulheres da Paz. Nós vamos ver um pouco mais na frente. 14. Participação de jovens e adolescentes em situação de moradores de rua, em programas educativos e também profissionalizantes, com vistas à ressocialização e à reintegração da família, ou seja, a reaproximação dele do ambiente social, não afastá-lo, não colocá-lo de canto de escanteio, mas sim trazê-lo para mais perto da sociedade. 15. Promoção de estudos, pesquisas, indicadores sobre a violência que considere as dimensões gênero, étnica, raciais, geracionais e de orientação sexual. 16. Transparência na sua execução. Palavrinha top de mágica aqui, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público. Ou seja, uma polícia militar, como já acontece, uma guarda municipal que tem um Instagram, que mostra as ações, que mostra o seu poder, que mostra a sua proximidade com a comunidade através de redes sociais, através de espaços eletrônicos. Entendeu? A ouvidoria da Guarda Municipal, a ouvidoria da Polícia Civil, a qual é responsável por receber reclamações, sugestões, denúncias, elogios a respeito do trabalho dos servidores diretamente pela população, é muito, tá entender? 16, aliás, 17, garantia da participação da sociedade civil. Aqui foi um ponto importante, tá? Um ponto que eu posso chamar até de bem
polêmico no tempo da nossa provinha da Polícia Militar do Estado do Ceará. Por quê? As pessoas confundiram um pouco as bolas. Quando eu falo que o cidadão tem o direito de participar da segurança pública, eu não quero dizer que eu vou chegar na padaria e falar assim, ó, ô seu Zé, larga o pão aí, pega essa pistola e vem patrulhar comigo. Não é assim que acontece. Quando eu falo que a participação da sociedade ela é importante, é porque, cara, não tem pessoa melhor para eu perguntar como que eu devo resolver e buscar resolver aquele problema social daquela área, se são as pessoas que moram lá. Entende? Tem que haver ali uma proximidade de análise. Se eu pegar um policial, uma tropa de policiais dos Estados Unidos e colocar para trabalhar aqui no Ceará, os caras vão se enrolar todinho, porque não sabe onde é que vai, não entende os crimes. Lá é diferente, pô. No Brasil, não é também tão igual assim. Se você for para o norte, é um tipo de crime. Se for para o sul, é outro tipo de crime. Nós temos, por exemplo, a minha AIS, cara, em um bairro é só furto, só furto. No outro bairro, homicídio, tráfico, homicídio, tráfico. Cara, bairros já são diferentes. Então imagina você implementar o mesmo policiamento para todos os locais. Não dá. E como que você sabe a diferença? Através das pessoas que moram lá, que vivem lá, que sofrem lá. Entendeu? Vamos pra cima. Vamos lá. Artigo 4º. Vamos entrar agora numa parte importantíssima, que são os focos prioritários do PRONAS, que nós temos 4, tá? O foco etário, o foco social, o foco territorial e o foco repressivo. Primeira coisa é saber quais são os focos. E para isso, você lembra da minha cunhadinha que se chama STE. Por quê? Porque STE são os 4 focos do PRONAS. O foco E de etário, S de social, T de territorial e o R de repressivo. Então, sempre que falar de quais são os focos do PRONAS, você lembra de quem? Da STE. Vamos lá. Sobre as palavras-chave de cada foco do PRONAS. Bora para cima. Foco etário, população juvenil, de 15 a 24. 15 a 24 anos. Esse é o termo-chave. Foco social, no caso aqui seria jovens, adolescentes e os egressos. Tempo prisional. Só que não são quaisquer jovens, quaisquer adolescentes, mas aqueles que têm situação complicada. Ou seja, morador de rua, famílias expostas à violência urbana, vítimas da criminalidade e mulheres em situação de violência. 3. O foco territorial. Qual a palavra-chave? Regiões metropolitanas e aglomerados urbanos. Mas não são quaisquer regiões e não são quaisquer aglomerados, mas sim aqueles com altos índices de homicídios e crimes violentos. É importante que você frise crimes violentos. Ou seja, furto é? Não. Não. Estelionato é? Não. Mas roubo é, estupro é, extorsão é. Beleza? Roubo seguido de morte também é. Foco repressivo, combate ao crime organizado. Então tá aí para você a marcação bem feita das partes importantes sobre os focos dos programas, projetos e ações que compõem o PRONASSE. Beleza, você está entendendo tudo? Graças a Deus. Então vamos continuar. Temos aqui, tá? O artigo 5º que fala o seguinte, olha lá. O PRONASSE será executado de forma integrada pelos órgãos e entidades federais envolvidos pelos estados, DF e municípios. Aqui eles se vincularem à palavrinha mágica que eu falei lá no começo da aula, voluntariamente, voluntariamente, mediante instrumento de cooperação federativa. E, logicamente, que para que os estados, os municípios, o DF participem do PRONAS, ele tem que cumprir alguns requisitos. Além de que, depois de cumprir os requisitos e adentrar através do instrumento de cooperação federativa, ele tem ainda que seguir todas aquelas diretrizes que nós vimos anteriormente, tá bom? Então, basicamente, esse foi o nosso primeiro bloco sobre o PRONAS. Então, vimos as disposições gerais, vimos as diretrizes, vimos os focos do PRONASSE, que são temas importantíssimos e que estão bem marcados e matizados para você, tá bom? Então eu espero realmente que você esteja acompanhando. Qualquer coisa, fala comigo, fala com o professor Arthur Ferreira, que nós vamos desenrolar o seu problema, pai. Aqui nós estamos aqui para aprovar você. Não estou aqui para mostrar o meu conhecimento, não estou aqui para me mostrar para você. Eu só quero fazer o básico, feijão com arroz, que é o que funciona para mim, que vai funcionar para você e que daqui a pouquinho vai estar comemorando e dizer realmente, professor, funcionou o que o senhor disse. Só o básico, só o tranquilinho. Então vamos para cima. Meu irmão, fique com Deus e até o próximo encontro.